Se você quer passar em medicina pelo Enem ou até mesmo melhorar o seu desempenho mental dentro da faculdade de medicina, definitivamente você precisa estudar todos os dias. Você precisa ter consistência nos estudos. Isto é, acabar com a procrastinação nos estudos. Mas para você realmente acabar com a procrastinação, você precisa entender por que o nosso cérebro procrastina. Portanto, nesse vídeo eu vou mostrar para você a fisiopatologia da procrastinação, o motivo de o nosso cérebro procrastinar nos estudos. E se você deseja receber conteúdos de extremo valor sobre performance mental e neurociência, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações, pois toda semana eu trago novos conhecimentos para você sobre neurociência e performance mental. Vamos falar sobre o grande inimigo do vestibulando de medicina, que é a procrastinação. Então aqui a gente vai ter a fisiopatologia da procrastinação. Quando eu estava lá estudando, me preparando para conseguir a minha aprovação em medicina, eu tinha muita dificuldade com a procrastinação. Como eu trabalhava e estudava, eu tinha muita vontade de procrastinar. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, como eu falei aqui antes, da questão da consistência, está intimamente relacionado com a procrastinação. Por quê? A maioria das pessoas, a maioria dos estudantes, ele esquece de ter uma boa estratégia, ter um bom planejamento e ter performance mental. E aí ele começa, do dia para a noite, ele quer estudar 10 horas por dia. Então ele vai lá, monta a tabelinha do Excel dele bonitinha, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. O que ele vai estudar? Ele comprou o cursinho de química, ele comprou o cursinho de física, ele comprou o cursinho de redação, ele fez um baita do investimento e aí ele começa a estudar. Na primeira semana ele estuda que nem um louco. Meu Deus, esse é o meu ano da minha aprovação, vou conseguir, meu Deus, vou começar a estudar e tal. Ele estuda ali 5 dias, máxima performance, sem procrastinação, né? E aí, na outra semana, ele já começa a procrastinar, ele já não consegue estudar, aí ele se frustra, porque ele não consegue estudar, e aí vem aquela bola de neve, ele fica naquele loop, estuda, procrastina, estuda, procrastina, estuda, procrastina. E eu vou explicar para vocês como que é a fisiopatologia da procrastinação. Essa estrutura aqui, que é o nosso cérebro, sistema nervoso central, em repouso, ele gasta 20% da tua energia. Então 20% da nossa energia, do que a gente come, das calorias que a gente ingere ao longo do dia, 20% vai para o nosso cérebro se ele estiver em repouso. Agora eu quero fazer um questionamento para você. Imagine o cara estudando para o vestibular mais concorrido do país, que é a medicina. Imagine o gasto energético aumenta, triplica, quadruplica esse gasto energético aqui. E aí, automaticamente, o nosso cérebro, através de um feedback negativo, ele vai querer procrastinar, ele vai querer gastar menos energia, ele vai querer comer alimentos açucarados. Porque o nosso cérebro, ele é extremamente inteligente. Através de uma tecnologia extremamente sofisticada, ele memoriza que determinados alimentos têm mais calorias. E aí ele vai querer ingerir mais esses alimentos. Aqui nós temos aqui o sistema límbico, que vai modular todas as nossas emoções. Aqui nós temos a amígdala em vermelho. E aqui nós vamos ter o hipocampo, que é uma estrutura lá no lóbulo temporal responsável pela memória. Então o nosso cérebro, ele memoriza que determinados alimentos têm mais calorias, só que esses alimentos são industrializados, esses alimentos são ruins para o bom funcionamento dos nossos neurônios, que são as células que compõem o sistema nervoso central, ok? Então, através de um feedback negativo, você vai querer procrastinar mais, você vai saturar os teus neurônios, e aí automaticamente você vai gastar menos combustível mental. E aí vem a procrastinação, vem aquele looping, porque você não construiu uma boa estratégia de performance mental. Você quis abraçar o mundo, é aos pouquinhos, né? Eu gosto de chamar baby steps. São pequenos passos que você vai dando rumo à sua aprovação. Então, se você mudar muito rápido, você acaba procrastinando. E aí eu coloquei aqui, né, eu levantei o problema, agora eu vou dar a solução. Eu botei aqui penalidades. Por que eu botei penalidades? Eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem.
Quando você está cozinhando lá, fazendo a sua refeição, fazendo o seu almoço, fazendo o seu café da manhã, e você, por acidente, coloca a mão na panela quente e você queima o teu tecido epitelial, automaticamente você vai ter um reflexo de retirada. Automaticamente, botou a mão na panela, tu tem aquela sensação de dor, o estímulo de dor, e você tem um reflexo de retirada. Você tira a mão da panela. E aí lá no hipocampo, área responsável pela memória, você memoriza que isso é algo negativo. Então, a próxima vez que você for cozinhar, você não vai querer botar a mão na panela. Faz sentido isso para você? Da mesma forma, nos teus estudos, você precisa aplicar penalidades para o teu cérebro memorizar que a procrastinação é algo ruim e vai fazer você não atingir o teu objetivo. Como que eu fazia? Como eu falei para vocês, eu trabalhava e estudava, então a procrastinação ela vivia na minha vida, porque imagina, eu gastava 30, 40, 50% da minha energia com os estudos e mais o meu trabalho. Então eu procrastinava muito como um feedback negativo do meu cérebro, entendeu? Então a procrastinação ela não é ruim, é o nosso cérebro querendo gastar menos energia. Então eu tive que desenvolver todo esse mecanismo de penalidades. Como que funcionava? Toda vez que eu procrastinava, que eu acordava de manhã e não conseguia estudar, eu aplicava penalidades. Eu dava um feedback de dor para o meu cérebro, para que eu não repetisse mais aquele comportamento. Da mesma forma que você bota a mão na panela, você queima a mão, você nunca mais vai querer botar a mão na panela quente, eu também aplicava penalidades, como por exemplo, banho gelado, Como eu falei no início, eu moro no Rio Grande do Sul, então aqui faz temperaturas bem baixas, então eu utilizava a estratégia do banho gelado. Então procrastinou, vou ficar 5 minutos embaixo do chuveiro gelado para me dar esse feedback negativo. Vou fazer uma corrida, vou correr da distância A até a distância B, que eu não estou acostumado, então eu vou correr além da minha capacidade física para mim ter aquela sensação de fadiga muscular, e aí quando eu estou na corrida eu lembro, tu procrastinou, então essa é a tua penalidade por não ter feito o que precisava ser feito. E aí o meu cérebro automaticamente, ele começa a memorizar que a procrastinação, que o fato de eu não estudar é algo ruim.